tudo bem? Eu sou a professora Núria, maestra de espanhol da Escola Peri Coronel. Hoje eu estou aqui para a nossa segunda aula de espanhol com vocês. Na aula anterior, nós vimos um grupo de palavras que se chamam os heterossemânticos. Vocês estão lembrados do que são os heterossemânticos? Vamos recordar um pouquinho. Heterossemânticos são palavras que possuem a escrita igual ou parecidas de uma língua para outra, no caso espanhol e português, porém o significado é totalmente diferente, causando certas confusões. Hoje nós vamos ver um segundo grupo de palavras que são os heterotônicos. Então vamos entender o sentido dessa palavra? Heterotônicos. Hétero vem de diferente. Tônicos lembra de sílaba tônica. E já que nós estamos falando de sílaba tônica, vamos ver o significado, o conceito do que é a sílaba tônica. Então, que é sílaba tônica? Sílaba tônica é a sílaba que suena com maior intensidade, maior força em la pronunciação. Então, uma palavra, ela possui uma sílaba que ela é pronunciada com mais intensidade do que as outras. As outras sílabas se chamam átonas, sílabas átonas. E a sílaba tônica é a sílaba mais forte, que é pronunciada com mais força, com mais intensidade. Trouxe alguns exemplos para que vocês vejam a posição da sílaba tônica, que pode mudar também, e que vocês percebam a pronúncia. Então, exemplos. Aqui eu tenho as palavras em espanhol e a tradução delas em português. Então, coração, coração. Em português, coração. A posição da sílaba tônica aqui na última sílaba. Uma outra palavra, a palavra imagem. Imagem significa imagem, com a sílaba tônica na penúltima sílaba. E um último exemplo, a palavra pájaro. Pájaro significa pássaro, com a sílaba tônica na antepenúltima sílaba. Bom, agora então vamos ver uma definição do que são os heterotônicos. São aquelas palavras que, em português e espanhol, se escrevem de la mesma forma ou de forma parecida, pero la pronunciación de la sílaba tônica é diferente. Então, heterotônicos são palavras que possuem a escrita igual ou parecidas no espanhol e no português, porém, mudando a posição da sílaba tônica, a pronúncia vai ser diferente. Como falar estas palavras? Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de palavras heterotônicas. Vamos ver então. A palavra academia. Percebam que ela escrita é igual, porém a posição da sílaba tônica muda de lugar de português para espanhol. Os exemplos aqui estão todos nessa sequência, português e espanhol. Então, academia, pronúncia já conhecida, porém em espanhol, trocando a posição da sílaba tônica, eu vou ler academia, academia. A academia, academia. A palavra álcool, álcool. Em espanhol, trocando a posição da sílaba tônica, eu vou ler alcohol, alcohol. Álcool, alcohol. Burocracia, a mesma escrita, porém trocando o local da sílaba tônica. Então, burocracia em português, em espanhol, burocracia. Burocracia, burocracia. Mais uma palavrinha. A palavra cérebro. A escrita é a mesma, temos apenas o acento no português, que não tem em espanhol, porém, mudando o local da sílaba tônica, vamos ler cérebro em português, cerebro em espanhol. Cérebro, cerebro. Um outro exemplo, a palavra elogio, elogio. Em espanhol, vamos ler elogio, elogio. Elogio, elogio. Outro exemplo,
a palavra epidemia. A escrita mesma, mudando apenas o local da sílaba tônica, eu vou ler diferente. Epidemia, epidemia. Epidemia, epidemia. Mais uma palavrinha. A palavra futebol. Futebol. Em espanhol, futebol. Futebol. Futebol, futebol. Outra palavra. A palavra herói. Herói, em português, trocando aqui o local da sílaba tônica. Então, eu vou ler herói. Herói, herói. Mais um exemplo, a palavra magia. Magia. Em português, a escrita é igual, em espanhol, pronúncia diferente, porque mudamos a sílaba tônica. Então, magia em português, magia em espanhol. Magia, magia. A palavra nível. Nível. Em espanhol, nivel. Nivel. Nível, nível. Outra palavra com a mesma escrita, porém trocando o local da sílaba tônica, muda-se a pronúncia. Então, em português, nostalgia. Em espanhol, nostalgia. Nostalgia. Nostalgia, nostalgia. Mais uma palavrinha. A palavra oxigênio. Oxigênio, em português, a escrita é um pouquinho diferente em espanhol, e a pronúncia é bem diferente. Então, oxigênio, em português, oxígeno, em espanhol. Oxigênio, oxígeno. A palavra polícia. Polícia, a escrita praticamente igual, apenas o acento que muda, não é? E a pronúncia também, porque mudamos o local da sílaba tônica. Então, polícia, em português, policia em espanhol. Polícia, policia. Mais uma palavrinha. A palavra sintoma. A escrita praticamente igual, apenas o acento aqui que nós temos nessa palavra em espanhol, né? E a pronúncia vai ficar diferente por causa da localização da sílaba tônica. Então, em português, sintoma, em espanhol, sintoma. Sintoma, sintoma. Outro exemplo, a palavra terapia, a mesma escrita, nada diferente, porém, mudando a posição da sílaba tônica, a pronúncia vai ser diferente. Então, terapia em português, terapia em espanhol. Terapia, terapia. Bueno, ahora vamos a hacer un repaso de las palabras que nosotros estudiamos hoy. Eu vou fazer a pronúncia dessas palavras e vocês façam aí na casa de vocês, certo? Academia, academia. Alcohol, alcohol. Burocracia, burocracia. Cerebro, cerebro. Elogio, elogio. Epidemia, epidemia. Futebol, futebol. Herói, herói. Magia, magia. Nível, nível. Nostalgia, nostalgia. Oxígeno, oxígeno. Policia, policia. Síntoma, síntoma. E terapia, terapia. Então, esses foram os heterotônicos desse grupo de palavras que nós aprendemos hoje. Se vocês quiserem, eu sugiro que vocês pesquisem, que vocês busquem por outros heterotônicos, porque existe uma listagem muito grande de outros heterotônicos. Então pesquisem, busquem aí por curiosidade para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre os heterotônicos.
Eu sugiro também que vocês façam, né, já que vocês estão longe da professora de vocês, do professor de vocês, vocês façam um áudio, escolham algumas dessas palavras que eu trouxe hoje aqui, ou outras que vocês encontrarem, façam um áudio, gravem um áudiozinho e mandem para o professor de vocês, já que estamos distantes uns dos outros, certo? Façam isso, vocês vão aprender ainda mais sobre os heterotônicos. Então era isso, muchas gracias, hasta luego, besos.